Enfim, muito obrigado a todos pela vossa presença. Enfim, um cumprimento muito especial ao professor João Gabriel Silva, magnífico reitor da Universidade de Coimbra. O meu pai aqui presente nunca gostava que me chamassem magnífico em Lisboa, porque magnífico era só em Coimbra, não é? Senhor Presidente do Conselho Geral, Dr. Emílio Rivilar, grande honra e prazer estar aqui consigo hoje. Senhor Secretário de Estado, senhores reitores da Universidade de Coimbra aqui presentes, muito obrigado pela vossa presença. Senhor Reitor da Universidade de Lisboa, neste caso também magnífico, não é? Mas enfim, por uma vez, não é? Professor António Cruz Serra, muito obrigado por estares aqui neste dia tão grande significado para mim. A todas as autoridades aqui presentes, a todos os que quiseram estar neste dia da Universidade, muito me honra a vossa presença. Cumprimento também o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Coimbra e o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Valença, o Dr. Jorge Mendes, aqui presente. Muito obrigado por estar comigo hoje. Isto é verdade que à medida que os anos avançam, vou-me sentindo cada vez mais valenciano, não é? E como dizia o Miguel Torga nessa frase fabulosa, não é? O universal é o local menos os muros, não é? E nós temos essa sensação que pertencemos sempre ao lugar onde nascemos, não é? Muito obrigado pela sua presença. Cumprimentar o Sr. Representante do Banco Santander, os membros do júri de prémio, os colegas aqui presentes que tomaram a iniciativa da candidatura a este prémio, e uma palavra muito especial para a professora Luísa Morgado. Agradeço muito as palavras que me dirigiu, a sua atenção, o seu cuidado, a maneira como o descreveu. Nós, quando olhamos isso, vemos sempre um olhar externo. Há uma parte daquilo que achamos que somos nós, outra que não somos, mas é isso mesmo, não é? Que faz parte desta leitura de um olhar de fora, que eu lhe agradeço muito, não é? Com a sua sensibilidade e com o seu cuidado e com a sua generosidade também. Enfim, a todos os colegas, amigos, familiares aqui presentes, muito obrigado por estarem neste dia e neste momento. Eu disse ao reitor da Universidade de Coimbra que recebi a notícia da atribuição deste prémio, estava no Brasil, onde vivo neste momento, um país que a Universidade de Coimbra, como todos sabem, marcou de forma tão profunda ao longo dos séculos. Recebia com muita emoção e uma enorme felicidade, dessa felicidade tão intensa que ficamos quietos, quase sem pensar, apenas a sentir esse momento. Espero ser capaz, ao longo desta intervenção, de encontrar as palavras para vos dizer agora todo o meu reconhecimento. E quero dedicar este prémio ao passado e ao futuro, por razões que espero que compreendam ao longo desta minha intervenção. Ao passado, a Alberto Sampaio, a José da Cunha Sampaio, a Antero, a essa geração que no dia 8 de dezembro de 1862, há mais de 150 anos, soltou vivas à liberdade na Sala dos Capelos. Neles quero louvar todos aqueles, professores, estudantes, cientistas, todos aqueles que se bateram pela liberdade, sobretudo quando essa luta se fazia com prejuízo das carreiras e por vezes mesmo das vidas de cada um. Mas quero também dedicar este prémio ao futuro, à geração jovem que está a ser em grande medida desperdiçada. A professora Luísa Morgado aqui chamou a atenção, está a ser desperdiçada por políticas erradas, por políticas cegas. Tenho dito e repetido que não são os jovens que precisam de nós. Somos nós, país, que precisamos dos jovens, que precisamos deles, porque eles são a nossa única esperança para sairmos desta crise como um país moderno, como um país europeu, como um país com futuro. Ao longo das minhas intervenções públicas, sempre evitei as referências pessoais, mas hoje não posso. A minha família está ligada a Coimbra, Alberto e José de Cunha Sampaio, meu trisavô, mas também o meu bisavô, António Vicente Leal Sampaio, e o meu pai e os meus tios. A primeira imagem que guardo de Coimbra é aos 4 anos, no dia da formatura do meu tio Manuel Nuno. Tudo me liga, desde criança, a esta universidade, a esta cidade. E eu próprio, talvez para espanto de alguns, mas não de todos, e eu próprio por aqui passei também. E passei a expressão certa. Cheguei aos 16 anos, parti 2 anos depois, aos 18,
sem saber nada de nada, a não ser sobre tudo aquilo que é importante saber na vida. Coimbra foi, para mim, nesses 2 anos, o lugar da outra universidade. Da universidade da amizade, da independência, da vida cultural e desportiva, da poesia, do teatro, da revolta, da independência. No discurso de aceitação do Prémio Nobel, em 1971, Pablo Neruda conta a sua travessia dos Andes, a cavalo, em busca da fronteira com a Argentina. Foi preciso, num determinado momento, transpor um rio. Em vez de correntes vertiginosas, conta-nos Pablo Neruda, encontramos um remanso, um grande espelho d'água. Os cavalos entraram, mas a pouco e pouco foram perdendo o pé. O meu cavalo, diz Pablo Neruda, foi praticamente coberto pelas águas e comecei a ficar seriamente aflito e inquieto. Quando chegamos à outra margem, finalmente, os meus companheiros de viagem, os meus 4 companheiros, perguntaram-me com um sorriso nos lábios: teve medo? Tive, e muito, respondeu Pablo Neruda. Pensei mesmo que tinha chegado a minha última hora. Ó homem, íamos atrás de si com o laço na mão. Nesse mesmo lugar, acrescentou um deles, o meu pai foi arrastado pela corrente. Não íamos deixar que lhe acontecesse o mesmo a si. Tudo o que fiz na vida devo aos meus pais e quero aqui dizê-lo. Sempre soube, sempre, mesmo quando não sabia, que estavam por perto com o laço na mão. Deixaram-me partir, deixaram-me experimentar, deixaram-me procurar, deixaram-me acertar às vezes e errar muitas outras. Deram-me a liberdade, na atenção, no afeto, na confiança. E neles, junto a minha irmã e o Manuel. Tudo se ligou nesta cidade de Coimbra. Amo os grandes rios, pois são profundos como a alma dos homens. Na superfície são muito vivazes e claros, mas nas profundezas são tranquilos e escuros como os sofrimentos dos homens. Amo ainda mais uma coisa nos grandes rios, a eternidade. E sei que é lá que estão as madressilvas. Peço-vos desculpa por este longo introito, mas na verdade já estou dentro do tema que me propus tratar, a universidade e a liberdade. E vou fazê-lo através de um diálogo com Bernardino Machado, e daí esta referência, não é? E a notável oração de sapiência que proferiu nesta mesma universidade, na Sala dos Capelos, em 1904, precisamente há 110 anos. Bernardino Machado chamou-lhe a universidade e a nação, mas na verdade foi sobre a liberdade que ele falou, o que lhe custou, aliás, alguns dissabores naquela época. Retomarei 4 tópicos da sua oração, sem qualquer preocupação de fidelidade às ideias de Bernardino Machado, mas antes aproveitando-as para apresentar as minhas próprias ideias sobre a educação liberal, sobre a liberdade académica, sobre a liberdade de criação e, por último, sobre a liberdade que é compromisso com o país e com o seu futuro. Começarei pela educação liberal. Tudo o que aparecerá aqui serão excertos do discurso de Bernardino Machado, sobre os quais eu elaborarei algumas ideias. Só há uma educação salvadora e para a qual nos cumpre urgentemente apelar para transformar este apoucado Portugal de hoje no grande Portugal de amanhã. É a educação liberal. Porque uma universidade deve ser escola de tudo, mas sobretudo de liberdade. Ontem, como hoje, a universidade deve ser o lugar da educação liberal no sentido mais profundo do termo. Uma educação pela liberdade e para a liberdade. Precisamos dar aos nossos jovens uma formação de base, generalista, cultural e científica. Precisamos de lhes dar as bases para a sua vida pessoal e profissional. A universidade não serve, como dizia um colega nosso psicólogo nos anos 30, a universidade não serve para formar
SSS. Mesmo quando é isso que a sociedade nos pede, sobretudo em tempos de crise. E o que é um SSS? Um SSS é um spécialiste, spécialement spécialisé, não é? A universidade não serve para formar especialistas especialmente especializados. E por isso os temas da empregabilidade são tão equívocos e tão difíceis. A universidade não serve para preparar para empregos imediatos. Serve para formar para os empregos todos que iremos tendo durante a vida, para dar as bases culturais e científicas que permitam a cada um fazer o seu próprio percurso pela vida e pelo trabalho. Os estudantes de hoje estarão em plena atividade, bem para além do meio do século XXI. E o que será a sociedade em 2050? E o que serão as profissões em 2050? É neste tempo longo que se define a vida de uma universidade, não num presentismo tantas vezes acanhado e medíocre. Bernardino Machado criticava, há 110 anos, a estreitura dos planos de estudos, fechados, rígidos, separando as disciplinas umas das outras, e dizia mesmo: o nosso matemático despreza a física que aplica a matemática. O nosso físico, a mineralogia e a biologia que aplicam a física. E o nosso homem de ciência, a arte e a indústria que aplicam a ciência, não é? É esta rigidez que continua a marcar muito do nosso ensino universitário. Um ensino que está tantas vezes fora do tempo, fora do nosso tempo, da nossa maneira de aprendermos, da nossa maneira de vivermos, da nossa maneira de nos relacionarmos. Precisamos, por isso, de uma educação liberal, que organize os estudos, os currículos, como agora se diz, que organize os estudos sem a rigidez habitual, juntando disciplinas, permitindo percursos mais flexíveis e individualizados, capazes de atender às grandes questões do nosso tempo, que se encontram sempre, mas sempre, nos cruzamentos, nas ligações, na convergência entre áreas diferentes, entre a medicina e a engenharia, entre o direito e a economia, entre a física e as ciências sociais, entre as artes e a matemática, entre as humanidades e as tecnologias e por aí adiante. Uma educação liberal que valorize a língua, a nossa língua, não para nela nos fecharmos, mas para com ela nos abrirmos ao mundo, como tão bem aqui recordou no início desta cerimónia o reitor da Universidade de Coimbra. Educação liberal e liberdade académica. Volto a Bernardino Machado. Como todo bom governante, o bom professor disciplina, mas não paralisa as vontades, não escraviza, emancipa. Uma universidade é um laboratório, uma oficina modelo, onde professores e discípulos, como verdadeiros operários e aprendizes, não têm por ocupação consumir ideias, mas produzi-las. E que cada conhecimento nosso seja um serviço público, franco, desinteressado. Aqui ficam 3 ideias de 1904 que vale a pena reinterpretar à luz dos nossos dias. A primeira, sobre pedagogia universitária. Bernardino Machado coincide com António Sérgio na crítica aos professores que não colocam a sua autoridade ao serviço da liberdade dos alunos. A heteronomia, diz Sérgio, pode ser, talvez seja, um processo de domesticação de bichos, mas só na autonomia e pela autonomia se realiza uma verdadeira educação do homem. As frases de um e de outro, de Bernardino Machado,
e de António Sérgio são fortes. E mais fortes ainda ecoam nos dias de hoje, quando o regresso a visões tradicionalistas, retrógradas, parece estar na moda, destruindo a cultura e o pensamento crítico. Há duas escravidões que devemos evitar. A escravidão do conhecimento pronto, transmitido sem a curiosidade e o espírito crítico, que são a marca d'água, a marca distintiva do ensino universitário, e a escravidão do conhecimento ausente, como se fosse possível aprender no vazio, como se fosse possível formar alguém sem conteúdos, sem uma fortíssima base cultural e científica. Por isso, e bem, Bernardino Machado diz que a universidade é um laboratório onde mestres e discípulos, sim, eu substituí a palavra professores por mestres, onde mestres e discípulos não têm por ocupação consumir ideias, mas antes produzir ideias. Aqui está, exemplarmente colocada, a missão da universidade. É na produção de ideias e não no seu consumo passivo que se forma um estudante universitário. A tradição do seminário, grandemente subvertida nas nossas universidades. Tradição que o nosso colega Jorge Ramos Doó está a trabalhar com grande inteligência e profundidade. Esta tradição ilustra bem o princípio exposto por Bernardino Machado, um princípio que ganha uma inesperada dimensão nas nossas sociedades. Sociedades em rede, sociedades de comunicação, sociedades onde a aprendizagem se constrói mais e mais através do estudo autónomo, do estudo em grupo, do trabalho e da pesquisa, da colaboração, das relações. É isto que define o trabalho nas grandes universidades do mundo. Infelizmente, ainda não é isto que define o trabalho na maioria das nossas universidades em Portugal. É uma revolução que precisamos. Uma revolução que só se fará se houver uma grande liberdade, nomeadamente os professores. Precisamos de libertar a carreira universitária de um conjunto infindável e insensato de burocracias e de controlos que estão a atingir o coração da liberdade académica, o coração do trabalho dos professores na universidade. Hoje, por vezes, perdoem-me a caricatura, parece que o bom professor é aquele que dedica o menos tempo possível a essa tarefa inútil para alguns de ensinar, para dedicar o máximo tempo possível a publicar artigos e mais artigos, muitas vezes meras repetições de artigos já várias vezes publicados, não é? Estamos a atingir o limiar da irresponsabilidade. Como se o bom médico fosse aquele que despacha mais rapidamente os seus doentes para se dedicar a quaisquer outras atividades. Precisamos urgentemente de inverter esta situação. Precisamos de recuperar uma liberdade académica que temos vindo a perder e um sentido de universidade que se encontra num serviço público, franco e desinteressado. Sim, essa é a palavra maior da universidade. Despojamento, desprendimento, desinteresse. Porque desinteresse não significa falta de interesse. Significa, sim, um interesse maior. Uma liberdade que não está dependente de interesses palpáveis, materiais, mas que se projeta num tempo muito para além de nós e das nossas conveniências imediatas. Que cada conhecimento nosso seja um serviço público, franco e desinteressado.
educação liberal, liberdade académica, liberdade de criação. Porque uma nação sem originalidade, que nada cria, inventa e descobre, e apenas vive de empréstimos materiais ou espirituais, se, pelo prestígio do nome herdado, ainda conserva a sua autonomia, não está longe de perdê-la. Encontramos aqui, nesta referência de Bernardino Machado, que alguns talvez já me tenham ouvido fazer noutras ocasiões, o drama, e pesa a palavra, o drama de Portugal ao longo dos séculos XIX e XX. Sobre ela, aliás, tive a oportunidade de ter uma bela conversa com o então secretário de Estado, professor João Filipe Queiró, sobre este tema precisamente. Ouçamos este drama descrito com a ironia de Essa de Queiroz. Agora vejo bem, e vejo com muita evidência, que Portugal não necessita nem de forte cultura intelectual, nem de educação científica, nem de elevação do gosto, que Portugal não precisa ter escolas, nem mesmo de saber ler. Esses esforços são para a França, para a Inglaterra, para a Alemanha, não são para nós, não é? Durante muito tempo, o nosso país esteve dominado por vozes que foram explicando, umas vezes mais doutamente, outras vezes menos doutamente, que foram explicando as nossas particularidades como povo, a nossa especificidade como povo. Teríamos nascido para intermediários, para mercadores, teríamos nascido para ligar culturas e continentes, mas não para produzirmos, e muito menos para criarmos ciência, conhecimento ou tecnologia. Isso seria tarefa de outros, da França, da Inglaterra, da Alemanha, e as novidades um dia cá chegariam. E assim nos fomos afastando dos centros científicos e culturais. E nessa distância está a razão para grande parte das nossas fragilidades, para grande parte das nossas dificuldades. Foi este problema, foi este drama que coletivamente começamos a resolver há 40 anos atrás. E surgem agora sinais preocupantes de retrocessos na educação, na cultura e na ciência, políticas que podem destruir em pouco tempo o que, apesar de muitas deficiências, conseguimos construir nas últimas 4 décadas. Porque a nossa crise maior não é a falta de dinheiro, é a falta de uma orientação clara, de uma ideia de futuro. E a crise tem vindo a transformar-se num instrumento de dominação e a impor soluções que, em muitos casos, não são compatíveis com a democracia, que, em muitos casos, corrompem a nossa liberdade. E já todos percebemos que os problemas económicos não serão resolvidos por dentro da economia. Não serão resolvidos por olhares e soluções de dentro, mas sim por olhares e soluções que têm que vir de fora de um pensamento que não é estritamente económico. A água do aquário está a baixar perigosamente e o peixe agita-se, mexe-se cada vez menos, respira cada vez mais lentamente para poupar oxigênio, mas são as únicas soluções que o pobre peixe consegue vislumbrar para a água que está a baixar. O problema do peixe é que a solução não está no aquário, está fora do aquário. E aqui vem a principal provocação de Bernardino Machado. Quantos de nós abdicamos de uma ação pública e assim nos demitimos e nos acorrentamos à sorte de aventureiros políticos? Em Brasília, ouvi um doutor honoris causa por esta Universidade de Coimbra, o presidente Lula dizer isto com outras palavras. E cito: eu sei que há muita gente que não gosta da política, mas há momentos na vida em que não podemos deixar a política
apenas para aqueles que gostam dela e nem sempre pelas melhores razões. Sei que estou a ir além daquilo que devia numa ocasião como esta, mas o momento que vivemos no país obriga-me a gestos que noutras circunstâncias não faria. Porque a liberdade de criação não se esgota na criação, porque a liberdade de criação se prolonga pela responsabilidade e pela ação pública. Dito à maneira de Camus, a realidade do mundo é a nossa pátria comum. Porque somos responsáveis por aquilo que fazemos, mas também somos responsáveis por aquilo que deixamos de fazer ou por aquilo que deixamos que os outros façam connosco. Educação liberal, liberdade académica, liberdade de criação, finalmente, liberdade que é compromisso. Busque-se a verdade não para a fechar e de ter como um mistério, um monopólio, um privilégio, mas para a converter em suma numa autocracia, mas sim para enriquecer com ela o património comum, derramando-a a fluxo, como escreveu Bernardino Machado, por todos os espíritos. E assim chego à minha quarta e última liberdade. A liberdade que é compromisso com o país. As universidades têm hoje um dever de presença, uma responsabilidade imensa perante os portugueses e o seu futuro, em todos os planos. Desde logo no conhecimento do país, desde o solo até às almas. Depois, numa ação para lá dos muros da universidade, que nenhuma faculdade se quede no seu recinto académico, mas que todas vão, umas e outras, por toda a parte, às cidades e aos campos, à fábrica e à mina. As universidades não são uma despesa, não são mais um problema para as finanças, mas têm de ser um espaço de respostas, de soluções sociais, soluções culturais, económicas, tecnológicas. Temos para isso de inventar terceiros espaços entre a universidade e a sociedade, entre a universidade e a economia. Espaços de valorização social e económica do conhecimento, de criação e de emprego, de transformação tecnológica das nossas empresas, de criação para além, para lá dos muros da universidade, de construção de novas maneiras de viver em paz com a terra e em paz com o mundo, para recorrer à bela expressão do filósofo francês Michel Serres: em paz com a terra e em paz com o mundo. Num certo sentido, é disto mesmo que nos fala Fernando Seabra Santos num livro notável sobre a quarta dimensão da universidade. É esta a viragem que as universidades têm de fazer para estar à altura da sua história e do nosso século. E para isso precisam de uma autonomia, de uma liberdade de organização e de ação que infelizmente não possuem. Como verificamos todos os dias, nas pequenas e nas grandes ingerências, nas pequenas e nas grandes cativações, nesse inferno de burocracias, de regulamentos e regulamentações, de normativos que destrói a vida universitária. Precisamos de uma concepção radicalmente diferente das relações entre o Estado e a Universidade, como aqui recordou, e bem, o reitor da Universidade de Coimbra na sua intervenção. Nada se fará neste país com as universidades sem um mínimo de meios e sem um máximo de liberdade. Usei e abusei de Bernardino Machado. Não quero pôr na sua boca palavras que são minhas e pelas quais assumo inteira a responsabilidade. Ao inscrever esta intervenção, que agora termina no tempo, quis dialogar com o passado e projetar uma parte do futuro. Quis também dizer-vos que há temas e debates que, apesar de estarem connosco há muito tempo, ganham hoje uma acuidade,
uma urgência que talvez não tivessem no passado. Andei muitas vezes, como a professora Luísa Morgado aqui recordou, por estradas menos percorridas. E isso fez, por vezes, a diferença. Mas nestas estradas encontrei pessoas que deram sentidos aos meus percursos. Sei bem que este prémio é, sobretudo, o reconhecimento do trabalho feito por uma geração de pessoas que procurou pensar e agir na educação, que procurou pensar e agir nas universidades. Sei bem que este prémio pertence a muitos e quero aqui destacar o António Cruz Serra, com quem fiz uma caminhada extraordinária nestes últimos anos no processo de fusão das duas universidades. Sei bem que este prémio é meu e de muitos e por isso lhe dou tanta importância. Uma importância ainda maior por ser desta Universidade de Coimbra, uma universidade que traz consigo, que traz em si toda a nossa história e toda a nossa cultura. Ao recebê-lo, quis partilhar convosco uma ideia simples, mas para mim tão importante na minha vida. Sem liberdade não há universidade. É pela liberdade que se educa, é pela liberdade que se faz cultura, é pela liberdade que se produz ciência. Uma liberdade infinita. Uma liberdade sem condição, como nos escreve Jacques Derrida no seu belo ensaio sobre as universidades. Uma liberdade incondicional, pois só ela permite que as universidades sejam aquilo que devem ser. Um lugar onde se transforma o passado em futuro. Um lugar onde, como dizia Mário Cesarini, agarramos no passado e o arremessamos para o futuro. É esta a nossa missão, agarrar no passado e arremessá-lo para o futuro. Uma missão que devemos cumprir, sobretudo nos tempos mais difíceis, como aqueles que hoje vivemos. Tempos em que temos todas as razões, em que temos muitas razões para ser pessimistas. Mas é por isso mesmo que temos a obrigação de ser otimistas. Sem ingenuidades, sem ilusões. E por aqui termino, mas com a certeza, a mais certa das certezas, de que a escola e a universidade são as instituições mais importantes para o futuro presente de Portugal. Muito obrigado.